Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C, boa tarde. Tudo bem, queridos? Eu estou gravando esse vídeo para vocês, estou enviando esse vídeo para vocês. É um resumo, tá? Estou fazendo esta gravação. Nós vamos entrar em semana de prova. Alguns dos senhores faltaram, durante as aulas e eu sei o quanto é difícil estudar somente pela apostila. Graças a Deus, a apostila é uma apostila maravilhosa, mas a explicação do professor é maravilhosa também, né? Eu fico feliz em dar aula, todo mundo sabe o quanto que eu amo dar aula. Eu estou dando essa aula para vocês hoje como uma revisão, tudo bem? Vou falar um pouquinho, talvez o resumo do que nós vamos estudar, que vocês precisam estudar para a prova, ok? Se vocês ouvirem latido de cachorro, se vocês ouvirem miado de gato, grito de criança, descarta. Presta atenção na minha voz, tudo bem? Queridos, nós vamos tratar de alguns módulos. Eu estou usando o celular como colinha aqui, tá bom? Mas nós vamos pegar o absolutismo, né? Logo no módulo 1, nós vamos falar um pouquinho sobre o caimento da sociedade feudal, né? Final do ano passado, começamos a falar sobre o senhor feudal. Era um senhor que dava terra, para outra pessoa cuidar e mandava em tudo. Então nós tínhamos pequenas vilas, e essas pequenas vilas, elas tinham uma concentração de poder na mão de um senhor só, que era chamado senhor feudal. Mas logo no módulo 1 nós vamos falar sobre a centralização do poder, né? Conforme a burguesia avança, conforme os comerciantes, e nós vamos chamar de pequenos grandes comerciantes, eles avançam, nós vamos perdendo essas características de centralização, ou melhor, de regionalização, né? Então, para que eu posso mandar numa pequena parte da população se eu posso mandar em todo mundo? Para que eu vou mandar em 15 pessoas e 2 quilômetros quadrados se eu posso mandar em todo mundo, né? Então a gente vai ter, pessoal, a centralização do poder começando a acontecer. Lembra da aula? A centralização do poder na mão do rei. Isso acontecia. Nós tivemos países, a Europa ela vai ter países que vão se consolidar. Dentre eles, Portugal, Espanha e França. Por quê? Eu falo desses três e depois da Inglaterra. Porque esses três países, eles vão se destacar como países centralizadores. São países extremamente católicos, né? Lembrando que eu não estou falando da religião católica, mas sobre a religião católica, ok? Mas eles vão centralizar na mão do poder, o poder na mão do rei. Então o rei ele vai mandar em todas as coisas. Obviamente que nós vamos ter a influência da igreja, mas o rei ele vai mandar em tudo. Eu vou ter um rei centralizador mandando em tudo. Só que com o passar do tempo, toda a centralização dá problema. Se você tem uma pessoa mandando em tudo na sua vida, você pode aceitar de boa nos primeiros meses. Você pode até aceitar de boa durante um ano. Mas você vai começar a questionar por que essa pessoa manda tanto, né? Então o que vai acontecer? O rei ele mandava em tudo. Mandava em tudo, em tudo, em tudo. Só que a burguesia, eles vão começar a se desenvolver e tem uma coisa mais importante do que dinheiro: influência e poder. Vocês podem perceber que muitas pessoas almejam lugares e não é só pelo dinheiro, mas pela influência e pelo poder. A burguesia, ela queria o poder, ela queria influência, porque eles pensavam assim: poxa, se eu estou dando tanto dinheiro para esse rei, e a gente pode caracterizar aqui que no absolutismo, que vocês viram na apostila, foi criada uma moeda só para todo o reino.
Então, por exemplo, o dinheiro que valia no lado X do reino, no lado Y estava valendo do mesmo jeito. Isso faz com que a burguesia ela tenha uma autonomia e ela cresça mais. Né? Então, a burguesia crescendo, eles vão falar, poxa, se o reino ele está desenvolvendo, a gente tem uma moeda única, eu quero mais poder, eu quero mandar mais. E isso vai acontecer junto com o nascimento de um outro pessoal, né? Então, nós vamos ter a burguesia crescendo e nós vamos ter do outro lado estudiosos dentro das universidades. Vamos lembrar que as universidades foram importantíssimas para a fundação do reino, né? E para a fundação aí do Renascimento, mas as universidades vão ser conhecidas por um grupo de pessoas chamado humanistas. Quem foram os humanistas? Foram estudiosos que falavam assim, não, tudo bem, você pode ter a sua fé, você pode ter a sua crença, mas a gente precisa ver que nem tudo está do jeito que vocês falam. Precisamos estudar, precisamos conhecer. Por quê? Porque a gente sabe, pessoal, que a ciência, ou seja, o método científico, o método de você estudar para algo, ela sempre vai confrontar uma visão rasa. Método científico é um método onde eu vou ter experimentos e experiências para dizer se algo é ou não é. Então, o método científico sobre, por exemplo, o uso da caneta, nós vamos estudar, nós vamos conhecer, nós vamos adquirir momentos com uma caneta para saber se essa caneta ela é importante ou não. Se eu vou fazer um método científico sobre outro objeto aqui, um marca-texto, nós vamos experimentar, nós vamos conhecer para saber os benefícios ou os malefícios. Então, o método científico vai surgir para conhecer cada coisa, para a experimentação de cada coisa. Os humanistas, eles vão servir como ponte para que eu possa conhecer e explorar. Eles não vão ir contra a fé, mas eles vão dizer, olha, você tem o direito a ter sua fé, como nós também temos direito ao método científico. Ok? Não vão bater de frente com a religião, mas vão buscar um lugar ao sol, vamos dizer assim. Né? E esse humanismo, ele vai dar o primeiro passo para outras coisas que vão acontecer. E dentre essas coisas, eu estou aqui pegando, nós vamos ter, por exemplo, a ciência, mas vamos ter também a arte. A arte é importantíssima, pessoal. Nós vamos ter no Renascimento vários artistas maravilhosos. E a arte renascentista ela vai voltar para os valores greco-romanos. Se vocês lembram da história da Grécia e a história da Roma antiga, vocês vão lembrar que o ser humano ele era valorizado. Então a arte renascentista, ela vai valorizar o ser humano. Nós vamos ter várias pinturas valorizando o ser humano. Nós vamos ter esculturas valorizando o ser humano. Nós vamos ter a Capela Sistina, por exemplo, que vai valorizar a relação entre Deus e o homem. Então nós vamos ter o surgimento e o crescimento desse humanismo no Renascimento. Né? O humanismo, pensar no homem. E dentro dessa arte renascentista, várias técnicas vão surgir. E as técnicas eu sugiro que vocês leiam esfumato, perspectiva, né? Para vocês conhecerem, relembrarem no caso, porque eu já ensinei o Elias também, mas para vocês relembrarem a importância disso. Dentre esses artistas do Renascimento, dois se destacam até hoje. Nós vamos ter, por um lado, Leonardo da Vinci e, por outro lado, Michelangelo. Leonardo da Vinci, como eu falei para vocês, ele foi um gênio, né? E a obra mais famosa dele, talvez as duas obras mais famosas, é a Santa Ceia, ou melhor, a Última Ceia e a Mona Lisa, né? E o Michelangelo ele vai ter Davi, por exemplo, como uma de suas obras importantes. Ele vai ter obras maravilhosas dentro da própria igreja, né?
ele vai ali fazer a Capela Sistina, todo o ornamento, toda a arte. Isso é importante. Nesta primeira parte do bimestre, nesse bimestre, nós trabalhamos com essa arte renascentista, com absolutismo, com humanismo. É importante falar também sobre as reformas religiosas que estudamos semana passada, né? Falando um pouquinho sobre Lutero e a reforma protestante, João Calvino, Henrique VIII e esse divórcio polêmico que ele queria, né? Da Catarina para se casar com a Ana Bolena. É interessante que vocês vejam como a história ela está como se fosse uma linha, né? Isso, cada evento vai acontecendo, está ligado. É interessante vocês saberem. Ano passado, muitos de vocês que estavam no sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C, perguntavam, professor, por que nós vamos estudar história? Né? E vocês lembram que eu falei, é sabendo o passado que nós vamos conhecer o presente e melhorar o nosso futuro. Então hoje, pessoal, eu fiz esse resumo do resumo, para que você tenha uma linha por onde estudar, o que estudar. Se vocês precisarem, estou na agenda para esclarecer. Eu espero que esse resumo ajude vocês. Um excelente domingo e um grande abraço.